A crise e a falta de emprego levam muitos a arriscar o futuro no estrangeiro. Há 5 milhões de portugueses espalhados por 140 países do mundo e, ao contrário do que aconteceu nos séculos XV, XIX e XX, agora são os melhor preparados que saem do país. Hoje analisamos os desafios que se colocam a Portugal no próximo ano, em especial os que se colocam aos jovens com qualificações, e vamos fazê-lo com a ajuda dos nossos comentadores, António Gaspar, professor universitário, e Joaquim Biancar de Cruz, economista. Aos dois agradeço desde já a vossa presença no Conselho Consultivo e começo por si, António, e pelas recentes declarações do Primeiro-Ministro para que os professores desempregados procurem emprego no estrangeiro. Esta não é a melhor fórmula, pergunto-lhe, numa altura em que o país enfrenta uma crise e em que há tantos portugueses no desemprego. Bom dia, Sandra. Eu gostava de dar aqui uma nota prévia, porque depois, no fim, nunca temos tempo, é sempre, digamos, à pressa. Faça favor. Eu gostava de desejar a vós dois e aos nossos telespectadores lá em casa umas excelentes festas de Natal, uma vez que o Natal se aproxima, e nós, antes de Natal, não temos programa, portanto, umas excelentes festas de Natal para todos. Muito obrigada em meu nome e toda a equipa. Igualmente. Sim, senhor. Muito obrigado. Bom, relativamente a essa matéria, eu gostava de ser mais abrangente, não só relativamente aos professores, mas a todos aqueles que até agora têm emigrado, quer dizer, portanto, Portugal tem sido um país desde a década de 60 tradicionalmente de imigração, portanto nós hoje temos mais de 1 milhão de portugueses imigrados no mundo inteiro e não houve ninguém que, nem no Estado Novo, nem na altura do Estado Novo, havia alguém que viesse, enfim, digamos, com responsabilidades governativas, que viesse ensinar ou apontar caminhos relativamente àqueles que os portugueses deviam seguir. Portanto, os portugueses, a partir de um certo momento, se entendem que o país deles não dá um conjunto, digamos, de estruturas ou não proporciona um conjunto de relações de bem-estar que os possam aprofundar cá, portanto, naturalmente, que procuram essa alternativa fora. Relativamente àquilo que disse o Primeiro-Ministro, parece-me duplamente infeliz. Por um lado, por aquilo que eu acabei de dizer, naturalmente, não é? Porque a decisão de emigrar ou de ficar depende única e exclusivamente dos portugueses. E, por outro lado, eu acho que ele não teve o tato político e social também para dizer aquilo que disse, porque os professores são, das gerações de portugueses, os mais qualificados. Quer dizer, ao estarem a incentivar as pessoas mais qualificadas do país a saírem, vai fazer com que essas pessoas vão criar riqueza num país diferente, que vão pagar impostos num país diferente e que esteja, digamos, a acenar uma bandeira, eu diria, alguém que já disse ontem que era antipatriótico, não quer bem extremar as posições, não é? Mas, de facto, é uma bandeira que deixa mal visto em termos daquilo que o governo deve ser, de acarinhar os seus cidadãos, de os puxar, digamos, mesmo aqueles que estão lá fora. Aliás, assistiu-se ainda há muito pouco tempo, este ano já, a um debate onde eu estive presente, em que o leitmotiv desse debate era, de facto, atrair outra vez os cérebros portugueses que andam lá por fora. Por exemplo, a Fundação Champalimau, como sabem, portanto, uma grande parte são estrangeiros, e fez um esforço enorme para ir buscar portugueses, sobretudo que estavam nos Estados Unidos a fazer investigação e desenvolvimento dentro das áreas da saúde que o centro digamos, acomoda, para, de facto, chamar a Portugal aqueles que fugiram, entre parênteses, que saíram do país porque o país, num certo momento, não deu aquelas condições que eles entendiam adequadas e suficientes para poderem trabalhar. Portanto, é um movimento contrário. Portanto, acho que foi extremamente infeliz. As críticas que temos ouvido, algumas pecam por exagero, naturalmente, sobretudo as sindicais, não é? Mas também se percebe que os sindicatos estão ali para defender, digamos, os seus associados. Mas há uma crítica, uma espinha dorsal de crítica, que essa, penso, que é inteiramente merecida, apesar de o Ministro da Presidência ontem veio a terreiro dar, enfim, pôr um bocado de água na fervura, mas a meu ver, quer dizer, não foi mais do que isso, porque o mal já estava feito e penso que agora, relativamente ao mal feito, não há mais nada para fazer. Agora há que desvalorizar daqui para a frente todo esse tipo de situações. Joaquim, a verdade é que o Governo tem promovido a exportação de talentos e não são só os professores que estão em causa. Considera que ainda assim, ao contrário do que disse o António e ao contrário das críticas que ontem vieram a público, Passos Coelho ainda assim tem razão, tem o discurso adequado? Parece-me que talvez tenha sido infeliz no contexto, ou nas palavras, ou na sua explicação. Mas eu este assunto, sinceramente, não tenho... acho que é um bocadinho de fé-diver político e isso estamos a toda a hora a ter destas questões. Mas será mesmo só um fé-diver? Mas já agora que se aproveita essa questão, nós sabemos o seguinte. Sabemos que relativamente aos professores,
estão a começar a existir desequilíbrios. Desequilíbrios por causa da nossa estrutura etária, não é? Portanto, hoje nascem menos portugueses, infelizmente. Desequilíbrios porque foram-lhes dadas condições no tempo do engenheiro António Guterres que são completamente insuportáveis para o erário público. E, portanto, há realmente uma situação complicada nesta classe profissional. Como é que se resolve? Que devia ser mais acarinhada. Eu também percebo, e quando ele diz dos PALOPs, eu sempre fui um defensor do chamado Colégio Português, ou Colégio da Língua Portuguesa, o Colégio de Camões, nos países de língua oficial portuguesa. E, exatamente como existe aqui o Colégio do Liceu Francês Charles Pierre, o Liceu Alemão, o Liceu Inglês. E parece que nessa perspectiva, numa perspectiva solidária e numa perspectiva de aprofundamento da língua portuguesa, seria muito importante a promoção de um colégio português, ou um instituto português, de língua portuguesa, mas no seio dos PALOPs, e que nessa perspectiva fossem enquadrados professores brasileiros, professores angolanos, professores portugueses, professores cabo-verdianos, num aprofundamento. E, sobretudo, em países, como nós sabemos, na maioria dos PALOPs, que carecem de educação, carecem de qualificação. Mas, nesse caso, o que é que se exige do Governo? De que crie condições para que os candidatos a emigrarem tenham um acesso verdadeiro e a condições de concorrência nos países que são captadores de mão de obra? As pessoas, o Governo não tem que indicar de forma alguma as opções de vida às pessoas. As pessoas mas são é o que livres. está a fazer. Não, mas não pode. Quer dizer, isso está errado. Não pode dizer, olha, agora têm que ir todos para o caminho da direita ou então têm que ir todos para o caminho da esquerda. Isto não se faz. O Governo, quando muito, pode criar condições ao fomento de determinadas políticas que considerem importantes e estratégicas para o país. Mas que não era aquele caso, consegue... mas eu acho que não foi esse caso que ele sequer estava a referir. Mas neste caso, porquê? Porque não consegue absorver os professores todos no mercado de trabalho. Não, é impossível. Portanto, a estrutura que nós temos e mesmo os professores que estão a sair neste momento a acabar as suas qualificações, os seus cursos, os seus doutoramentos, é impossível serem absorvidos no país que temos atualmente e na procura que temos de educação. E neste caso, António, será que há excesso de cursos em Portugal? Será que se deviam canalizar as saídas profissionais para outras licenciaturas? Claramente, há excesso de cursos há muito tempo, não é? E eu não percebo como é que há cursos que ainda são autorizados pelo Ministério da Educação a estarem abertos, porque hoje em dia, com o problema que temos do desemprego, eu diria que quase todos os cursos, tirando um ou outro curso, mas quase todos os cursos, vão-nos encaminhar, portanto, numa autoestrada para o desemprego. Portanto, em termos gerais, acontece isso. Agora, há cursos que, pela sua especificidade e pelo seu, digamos, pelo seu objeto de estudo, Portugal, eu diria que não diria que não necessita, quer dizer, agora, não necessita de tanta gente a tirar esse tipo de cursos. Por exemplo, o curso de gestão, curso de direito. Claramente, Portugal precisa desses profissionais, mas claramente não são sobredimensionados. Há, digamos, a meu ver, um número de cláusulas muito lato, muito abrangente. Ainda ontem eu ouvi alguém, relativamente à medicina, a dizer que o número de cláusulas, digamos, da medicina tem alargado, inclusive agora na Universidade de Aveiro abriu um curso este ano, digamos, já para licenciados, que vai, digamos, contribuir para uma grande exportação desses profissionais depois de tirar desse curso, porque Portugal não os consegue absorver. Portanto, eu acho que é preciso fazer uma reforma forte em termos do ensino superior, do ensino académico superior, para que, de facto, adequem. E depois ainda há outra coisa mais importante, repara. As universidades até agora têm feito o percurso inverso, ou seja, a universidade é que deve ir à empresa, e sobretudo eu falo dos cursos mais ligados para as ciências económicas, não é? Que é aqueles onde há um movimento e aqueles em que tenham um conhecimento mais profundo. A universidade deve ir à empresa para perceber o que é que a empresa necessita e depois vir fazer um trabalho de casa, desenvolver conteúdos programáticos que estejam em linha estejam, digamos, de acordo com aquilo que as empresas precisam. O que é que acontece hoje? Não. As universidades, na sua grande maioria, estão de costas viradas para a economia real, estão de costas viradas para as empresas. E o que é que acontece? Acontece que os alunos são preparados em termos académicos com um conjunto de valências, mas que depois nós chegamos à parte prática, chegamos, digamos, ao trabalho, não é? E a aplicação prática daquilo que andaram a estudar tem 4, 5, 10%, 12%. Isto também, repare, até nos cursos de pós-graduação.
nos variados cursos de pós-graduação, acontece que daquelas 6 ou 9 cadeiras que se aprende na pós-graduação, depende dos cursos, mas geralmente são 9 cadeiras, dessas 9 cadeiras, se calhar 2 ou 3, os licenciados que lá vão para tirar, digamos, ou para obter um acréscimo de competências relativamente àquilo que é a sua, digamos, que são as suas competências até aí, e é aquilo para o desenvolvimento da sua atividade profissional que eles necessitam, acabam por sair de lá um pouco, às vezes, defraudados, porque pensam assim, eu pensava vir adquirir aqui um conjunto mais vasto de competências e não os estão a adquirir. Mas aí pergunto-lhe, não é um problema do sistema também? Não deveriam os cursos ser mais práticos, ter uma componente mais prática? Não é. Sim, pois. Poderá ser eventualmente isso, mas não, quer dizer, o curso tem que estar de acordo com aquilo que as empresas precisam, exatamente com o que as empresas precisam. Agora, digamos, mais prático, menos prático, é evidente que a vertente mais prática sempre, digamos, potencializa o aluno para quando chega ao mercado de trabalho ter menos dificuldades, não é? Porque existiu um caso prático, um projeto de avaliação, por exemplo, de investimentos, em que ele teve que socorrer, digamos, de dados mesmo técnicos e dados concretos, não é? Para desenvolver aquele projeto. É sempre, digamos, de louvar as escolas que fazem isso. Nem todas as fazem ainda, mas é sempre de louvar isso. Agora, o mais importante é conteúdos programáticos que vão ao encontro daquilo que as empresas precisam e não, como tem sido até agora, digamos, um pouco costas voltadas para aquilo que as empresas necessitam. Joaquim, acha que não há futuro para os jovens em Portugal, ou, por outras palavras, Portugal não consegue reter os cérebros gerados no país? Não, isso tem sido uma tendência que nós temos vindo a observar com alguma tristeza ou nostalgia, porque verdadeiramente há muitos portugueses formados nas nossas escolas que estão a ser altamente reconhecidos, tanto no mercado de trabalho como nas academias e nas grandes escolas de ciência por esse mundo fora, como reconhecidos talentos portugueses que são, vamos lá ver, compreendidos e que o seu trabalho é muito útil em instituições que cá em Portugal não temos e não dispomos. Não é? Pronto, e portanto, eu só me permito dizer aqui porque eu acho que há uma perspectiva diferente hoje dos cursos. Eu hoje já não vejo o curso, sim senhor, temos muitos de direito, hoje com o processo de Bolonha temos uma revolução relativamente àquilo que é o curso, aquilo que é o mestrado e aquilo que é o doutoramento. Hoje a escola, e eu penso que há uma percepção clara nas pessoas, que a escola e as universidades são para a vida toda. E as pessoas não quer dizer que tirem aquele curso, que fica Economia, e tenham de só ter Economia toda a vida. Quem sabe, podem tirar História, podem tirar outro curso completamente diferente. Como também tiram Economia, têm a necessidade de fazer pós-graduações, mestrado e acabar no doutoramento. Pronto. Há estudos que indicam que, entre 2015 e 2020, 30% da mão de obra absorvida no mercado de trabalho europeu terá já doutoramento. Mas a minha pergunta é, e depois não teremos ainda hoje mais a escola não terá, mesmo as universidades não vão só dar um curso a uma pessoa. Antigamente iam lá, a universidade dá o curso e pronto, e estava feito. Hoje não. Hoje você vai ter que bater à porta da universidade ao longo da sua vida, eu, você, todos, mais vezes. Porque vamos necessitar disso e fortalecemos mais para o mercado de trabalho quanto mais qualificações obtermos. Mas eu insisto na pergunta, mas não corremos o risco de aí ter ainda mais qualificados no desemprego? Porque se o mercado para já não consegue absorver os qualificados que tem, como é que depois no futuro vai conseguir absorver ainda mais, mais qualificados, neste caso, daqui para a frente? Não, o saber não ocupa espaço, não é? Disso ninguém tem dúvidas. Não é? E, portanto, o saber permite-lhe estar mais fortalecida para essa situação do desemprego. Permite-lhe criar mais oportunidades, mais portas. Você só ganha com isso. Evidentemente que, se calhar, no curto prazo, tem uma situação dramática do desemprego. Mas está hoje com mais utensílios e mais perspectivas do que poderá ter se não for ter com estes programas de formação, ou cursos, ou pós-graduações, ou esta perspectiva em relação às academias e às universidades. Portanto, isso fortalece. Agora, é evidente que nós temos problemas estruturais, e isso já dava para outra coisa, ao desemprego em Portugal e à atração de investimento estrangeiro em Portugal. E temos diversas barreiras. Por exemplo, hoje apetece mencionar uma, que é a nível da justiça. Não é? Uma empresa que se veja a braços com investimento em Portugal, cá, se tiver a justiça, a demorosidade da justiça, a ineficácia das resoluções jurídicas,
fazem com que as empresas tenham receio de vir para o nosso país. Temos uma reforma isto é uma questão, isto é uma reforma importantíssima. Mas está em curso, está atrasada, mas está em curso. Mas estamos em curso há 20 ou 30 anos que andamos a dizer isso. Então não acredita que todos seja devemos destas? ver. Não, porque a justiça em Portugal está feita hoje em dia para a prescrição, quer dizer, para que os casos demorem tanto tempo, prescrever. Ou seja, as empresas, neste caso, passa a expressão, são vencidas pelo cansaço. Exatamente. Não, e pelos custos que os processos judiciais acarretam, não é? Pronto. Mas isto é uma das dificuldades do investimento estrangeiro, entre outras, não é? Ainda retomando o tema da nossa conversa, António, qual é que é o maior desafio, na sua opinião, que o Estado Social enfrenta hoje? É o da recuperação das pessoas? Eu não gostava só de dar uma nota sobre o processo de Bolonha, porque falamos aqui sobre o processo de Bolonha. Talvez para os nossos telespectadores que não estejam bem informados sobre esta matéria, o processo de Bolonha foi um processo, a meu ver, extremamente mal conduzido. Ou seja, quis fazer uma cópia grosseira do que é o sistema de ensino anglo-saxónico. Portanto, em termos do sistema de ensino anglo-saxónico, ele está programado para as pessoas passarem por a escola durante a vida três vezes. Primeira vez, uma licenciatura de 3 anos, já há 30 anos que é assim, não é? No caso da Inglaterra. Ao fim de 10, portanto, as pessoas têm 20 anos, saem e vão trabalhar. Aos 30 anos, ao fim de 10 anos, voltam outra vez à escola, fazem um refreshing. E ao fim de mais 10 anos, 40 anos de vida, vão à escola, fazem um refreshing final para o resto da sua vida. O processo de Bolonha subverteu todo esse quis copiar, mas grosseiramente. E o que é que acontece hoje? Acontece hoje que os alunos são induzidos, logo após a licenciatura, a fazer um mestrado, que é um erro brutal. Um erro colossal, completamente, quer dizer, não faz absolutamente nenhum sentido. Eu diria, enfim, não quero aqui adjetivar de adjetivos que talvez seja merecedor essa situação, mas eu diria que o mínimo que posso dizer é que é falta de bom senso relativamente a essa matéria. Bom, relativamente Porque? Falta de bom senso porque não faz sentido. Repare, o mestrado, o que está subjacente ao mestrado é a investigação. Investigação sobre um tema que a pessoa domine. E o mestrado tem uma interrogação. Aprovar ou não provar uma afirmação que se faça. É assim que se faz o mestrado. Portanto, quando um aluno de mestrado vai fazer um mestrado, vai pensar em desenvolver uma certa e determinada questão que ele tem em mente. E vai tentar provar se essa questão que ele tem em mente se a consegue provar ou se, pelo contrário, consegue refutar. Portanto, essa é que é quando se faz o mestrado. Doutoramento já é um pouco diferente. Acha que ainda não estão preparados os licenciados para fazer essa tese? Eu vejo meus alunos, quer dizer, que saem da licenciatura, não percebem, não sabem, não trabalharam, quer dizer, têm que vir para a economia real, para a economia financeira, para onde quer que seja, trabalhar e perceber depois, escolher um tema, mas perceber... isso também cabe no tempo das universidades. As universidades é que podem exigir 3 ou 4 ou 5 anos de trabalho antes de ter o mestrado. Portanto, escolher de facto o tema que... Pronto, o erro que eu queria sublinhar é que, de facto, o sistema de ensino incentiva, são as próprias escolas que incentivam este tipo de situação, o aluno a sair da licenciatura para o mestrado, o que é rotundamente um erro brutal. Bom, relativamente à questão que me coloca, em termos das questões sociais, qual é o principal desafio em termos sociais? Eu penso que a recuperação hoje da autoestima dos portugueses é é um objetivo, eu diria, principal, não é? Porque, repara, o desemprego caminha a passos largos para valores que nunca tivemos na história da nossa democracia, não é? E uma pessoa sem desemprego, uma pessoa no desemprego, uma pessoa que não tenha ocupação, tem uma autoestima naturalmente muito baixa, não é? Sente-se inútil. Exatamente. E depois todo um conjunto, digamos, de situações que gravitam à volta da situação de desempregado. Há um estigma, quer nós queiramos, quer não, há um estigma social, por exemplo, nas empresas, eu vivi isto muito por dentro, em que uma empresa que recebe N currículos, quando eu digo que é N maior que 100 ou 200 ou 300 ou 400, a primeira coisa que faz é tirar aqueles que estão desempregados que vão para o lado. Portanto, há um estigma social de marginalização do desempregado. Portanto, eu acho que o caminho do desenvolvimento económico, o caminho do crescimento, são etapas primordiais para devolver às pessoas essa autoestima e para, em termos sociais, enquadrar outra vez essas pessoas que estão numa situação aflitiva. E não vimos na televisão, por exemplo, acho que foi na Diocese de Braga, estava o arcebispo de Braga a dizer que, de facto, há pessoas que nesta altura costumavam ir de 20 ou 30 pessoas, às refeições lá da Diocese, vão 200, mas dessas 200 não são pessoas da rua, são pessoas que alguns até têm emprego, mas os rendimentos são de tal maneira, diminutos, que já não conseguem fazer face, às questões que se colocam no dia-a-dia em termos das necessidades. Portanto, para devolver a autoestima, de facto, aos portugueses, penso que essa é a principal questão social, há que apostar no desenvolvimento, há que apostar, de facto, em vias alternativas de criação de emprego. A mesma pergunta, Joaquim, o que é que lhe parece?
Não, relativamente ao Estado Social, eu parece-me que é um dos grandes desafios e um dos grandes dogmas que foi criado desde o 25 de Abril, inicialmente até com uma perspectiva bastante interessante, mas que se exagerou perante a capacidade da economia portuguesa e, neste momento, perante a capacidade da economia europeia. O Estado Social, como ele está, e aquilo que as despesas sociais hoje representam na balança das despesas totais do Estado português, estamos a falar em quase cerca de 90 e tal %. E, portanto, essa fatia, que este está a reduzir, está a ter uma tendência de redução relativamente às despesas salariais, que o Estado está a aumentar muitíssimo na parte das prestações sociais de emergência e, nomeadamente, para as prestações sociais relativamente às reformas. Pronto. E, portanto, essa tendência é o que nos faz ver, porque eu penso que as prestações de emergência, essas não as devemos mexer, podemos ser, quando muito, mais rigorosos nos critérios que foram dados e na vigilância, se são ou não necessárias, para que não existam abusos, que sabemos todos que às vezes existem, não é? Pronto. Que às vezes é normal que existam esses abusos, mas que os devemos combater. Relativamente às reformas, parece-me que o grande desafio é pensarmos na sustentabilidade do sistema de segurança social em Portugal e das reformas em Portugal. Mas essa sustentabilidade está posta em causa? Completamente. Para a minha geração, para a sua geração, está completamente posta. Aqui para o seu professor pode ainda durar algum tempo, mas para a nossa, ela está completamente posta em causa. E, portanto, é essa sustentabilidade que nós temos que pensar de forma racional para perceber o que é que podemos contar com o trabalho que estamos hoje a desenvolver na nossa velhice e aquilo que temos que fazer de aforro pessoal ou da nossa gestão particular para que nos possa compensar o nível de vida que eventualmente desejamos ter nos nossos últimos dias. Portanto, este parece-me que é o grande desafio. O Estado Social e aquilo que foi desenhado há 30 anos, nomeadamente, o limite da reforma aos 65, a esperança de média de vida era muito menor do que é hoje. A esperança de média de vida hoje é maior. Portanto, há desequilíbrios nesta ordem que há que ter a coragem e a frontalidade de mexer com alguns dogmas que estão não só na sociedade portuguesa, mas a nível europeu. Há países que já têm processos mais avançados, nomeadamente foi agora na imprensa muito indicado até o caso da Suíça, que há um limite de reforma, penso que é 1.700, 1.800 euros, e a partir daí o Estado não garante nada, só garante até 1.700, 1.800 euros como teto máximo, não é? E penso que esse será até um desafio que começou já a ser discutido. Isto porquê? Porque aquilo que paga o Estado Social são as mais-valias a nível científico e a nível industrial. E essas estão neste momento no mundo asiático. Já não estão na Europa e não estão nos Estados Unidos. Mas quebrar esses dogmas para pessoas que neste momento estão perto da reforma é justo, tendo em conta que toda uma vida confiaram no Estado Social? Parece-me que é evidentemente que não podemos perder a oportunidade daqueles que estão a começar, como eu e você, não é? Portanto, esses é que terão que saber já adiante quais é que são as novas regras que vão ter. E, evidentemente, terá que também existir uma solidariedade intergeracional, não é? Porque uma coisa é nós estarmos com uma estrutura etária robusta e cada vez mais novos a pagar a mais velhos. Outra coisa é você ter na estrutura etária muitos mais velhos e a envelhecer a caminho disso e poucos jovens, não é? E, portanto, isso torna insustentável. António, em que setores, para além das exportações, é que é necessário encontrar alternativas para a criação de emprego? Entramos aqui já um bocadinho no campo dos desafios para 2012. Eu acho que durante muitos anos, durante os últimos 20 anos, abandonou-se a indústria. Nós hoje somos uma economia praticamente de serviços, prestação de serviços, e abandonou-se a indústria. A meu ver, mal, porque, de facto, a indústria tem um conjunto de potencialidades, não só, digamos, para arregimentar internamente um conjunto de pessoas que estão, eventualmente, alguns no desemprego, outros que estão noutras atividades, mas que se poderiam, digamos, estar na parte industrial, poderiam dar um contributo maior, portanto, ao crescimento do país. E houve, de facto, a meu ver, um erro tremendo, que foi Portugal afastar-se cada vez mais da parte industrial. Houve algumas produções industriais que foram
ultrapassadas pela produtividade de produções industriais vindas lá de fora, do estrangeiro, não é? Eu recordo que nós tínhamos em Portugal, em termos, por exemplo, um exemplo na área industrial, em termos siderúrgicos, tínhamos uma das maiores empresas industriais portuguesas, que é a Siderurgia Nacional, mas que, com o desmantelamento, pouco e pouco, da siderurgia, nós conseguimos ter em Portugal hoje, se calhar, produtos siderúrgicos bem mais baratos do que aqueles que se produzem, ou que se produziam internamente aqui em Portugal. Isso porque houve um desincentivo à industrialização do país e houve, por parte, das pessoas detentoras do capital, isto é que é mais importante em termos de industrialização de um país, para haver industrialização tem que haver o fator capital, naturalmente, houve, eu diria, um mau tratamento de pessoas detentoras do capital num certo determinado momento da história portuguesa, sobretudo da democracia portuguesa do pós-25 de Abril. Não é? E essas pessoas, claro, desmotivaram-se e acabaram por ir produzir o que produziam aqui para outros países. No caso concreto, e estava a falar na Siderurgia Nacional, o Sr. António Champalimau, como toda a gente sabe, foi para o Brasil e no Brasil, digamos, criou uma siderurgia e criou cimenteiras lá, coisa que cá em Portugal estava vedado, entre parênteses, não é? Portanto, eu acho que a parte industrial, a intensificação, digamos, da nossa indústria eu diria que é determinante para... não só também para criar riqueza nacional, mas para ajudar as exportações. Porque hoje nós temos exportações que são, digamos, os produtos são produzidos por PMEs, 80% ou 90% são produzidos por PMEs, mas se tivéssemos uma estrutura industrial forte em que tivéssemos 3 ou 4 ou 5 ou 10 grandes empresas em setores estratégicos daquilo que os outros países precisam em termos de produção nacional, nós produzimos não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo, digamos, com os ganhos de exportação que daí adviriam. Estamos mesmo a terminar o Conselho Consultivo e não queria deixar de fazer a mesma pergunta ao João. Não, muito rapidamente. Eu acho que, vamos lá ver uma coisa, em Portugal somos realmente o maior tecido empresarial é de pequenas e médias empresas. Portanto, eu não vou falar sequer das grandes empresas, porque é este o grande coisa. E estas pequenas e médias empresas não tinham pessoas com formação, em termos linguístico, técnico, que hoje têm. Hoje há mão de obra com este tipo de formação que antigamente não tinham. E estamos a assistir a um fenómeno interessante. Portugal está a acordar um pouco tarde para não ter medo da exportação. E estamos a exportar para países até que nunca tivemos tendência para isso. Porque Portugal, neste momento, está com maior agressividade a agarrar determinadas oportunidades lá fora. É evidente que é um pouco tarde. E isto é um impacto muito interessante, porque eles, quando começam a exportar, começam a competir com outras empresas lá fora e têm que também fazer determinados investimentos para competir e estar nesses mercados. E, portanto, isto é um processo dinâmico muito positivo. Agora, o que disse hoje o FMI, relativamente às empresas exportadoras, criou diversas coisas, Portugal estava bem, estava não sei o quê, mas disse atenção ao crédito às empresas dinâmicas e às empresas exportadoras. Este crédito tem que estar disponível para estas empresas. Nós não podemos, e a banca ou o Estado tem que criar uma linha própria para estas empresas, porque você não pode estar a criar as condições para a exportação e depois não lhes dar crédito a estas empresas, que são boas pagadoras. Elas pagam e os projetos são dinâmicos. Elas necessitam de crédito antecipadamente. Exatamente. Joaquim Biancar de Cruz, António Gaspar, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo e na próxima semana contamos então a abordar o balanço de 2011. Fica então concluído o Conselho Consultivo de hoje.